prazer imenso voltar aqui, estar aqui com vocês e falar nessa noite de reinício, né? Então, eu tenho algumas qualidades, mas a criatividade não é uma delas. E eu escolhi nessa noite falar sobre recomeçar. Porque recomeçar nessa noite tão especial é muito bom. É um clima de alegria, é um clima de paz, de reencontrar amigos. Mas recomeçar na nossa vida, geralmente é muito difícil. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente recomeça na nossa vida? É um constante recomeço. Às vezes a gente muda de emprego, às vezes a gente muda de profissão, às vezes a gente muda de casa, de cidade, e às vezes a gente precisa mudar uma vida inteira, porque as certezas que a gente tinha já não cabem mais naquele lugar. Mas, às vezes, recomeçar dá uma dorzinha lá no fundo, porque dá uma sensação de frustração. Porque a gente olha, atualmente todo mundo tem rede social, e a gente vê que todo mundo parece que está feliz, bem-sucedido, viajando. E eu falo, nossa, eu nessa situação, começando do zero de novo. Então, o que eu preciso para recomeçar? Para começar a história, eu preciso de coragem. Coragem para olhar dentro de mim e entender que daquele jeito não dá mais para continuar. Porque a gente vê muitas vezes, é igual aquela história do sapo que começa a esquentar dentro da panela de água fria e morre lá dentro cozido porque não percebeu que esquentou. E a gente vai ficando acomodado. Muitas vezes, em muitas situações, a gente está numa situação razoavelmente confortável e permanece ali. Não faz nada para sair dali. Porque não está bom, mas também não está ruim. Em time que está ganhando, a gente não se mexe. E vai ficando. E muitas vezes a gente encontra na entrevista, ou até mesmo em consultório, a pessoa vem e está infeliz, está insatisfeita, está ansiosa por causa do trabalho, tomando remédio, com uma úlcera. Ou quando vem na entrevista, é culpa dos espíritos, eu não arrumo emprego porque um espírito está me atrapalhando, o meu marido briga porque é um espírito que está atrapalhando. E, na verdade, gente, a maior parte das vezes, a responsabilidade da situação é nossa. Somos nós que permitimos que a situação fique daquela forma, que aquele chefe nos humilhe. Há pouco tempo encontrei uma moça que estava muito infeliz com seu trabalho, com muita enxaqueca, muita dor de estômago. E eu falei, por que você não procura outro? Por que você se sujeita a isso? Ah, porque eu sou gorda e ninguém vai me contratar. Espera aí. Ela não fazia nenhum trabalho que necessitasse de uma agilidade física, por exemplo, em que o peso dela pudesse atrapalhar. Só precisava usar a inteligência e o conhecimento que ela tinha. Só que as crenças dela limitavam ela. Quando alguma coisa nos faz infeliz, a gente precisa mudar. Se eu estou com sobrepeso que me incomoda, que me paralisa, eu preciso ir atrás de fazer uma caminhada, numa reeducação alimentar. Se eu estou num emprego que me faz infeliz, eu posso, no mínimo, procurar outro, porque o mínimo que vai acontecer é que eu não vou ter outro emprego, eu vou continuar naquele. Mas eu tentei fazer alguma coisa. Então, existe sim aquela parte que fala assim, pedis e obtereis, bata e abrir-se-vos-á. Mas se nós não fizermos a nossa parte, a gente não sai do lugar. Deus dá para a gente as condições para que a gente possa realizar as coisas. Nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá todos os respaldos. Mas a atitude, ela deve partir de cada um de nós. E é isso que é difícil. E às vezes recomeçar também envolve perdoar. Principalmente quando é alguma coisa de nível pessoal. Porque as mágoas a gente arrasta, às vezes, a vida inteira. Aquela mágoa que vai adoecendo, aquela mágoa que vai entristecendo. E às vezes, depois de tanto tempo, você nem lembra mais o que gerou. Às vezes você gostava tanto de uma pessoa, teve uma discussão com ela, se afastou, ai, não gosto dessa pessoa, não quero nem ver. Mas por que a gente brigou mesmo? Não lembro.
Acho que há uns 2 anos aconteceu isso comigo. Era uma amiga minha que a gente vivia junto quando éramos adolescentes. E brigamos, que até hoje nenhuma das duas sabe por quê. E passamos mais de 20 anos sem conversar, sem nos ver. E a gente se reencontrou. Uma amiga em comum nos apresentou e nós falamos, a gente já se conhece, né? E aí comentamos, faz muito tempo e tal. Por que a gente brigou? Não lembro. Eu também não. Mas a gente tinha aquela rixa que não sabia mais nem o porquê. Então, o perdão, e eu já comentei isso aqui antes, o perdão ele não é para quem dá, para quem recebe. O perdão é para quem dá. Porque se liberta. Deixa aquela mágoa de lado, deixa a tristeza de lado. Quem recebe o perdão vai ter que ajustar as contas. Tudo que a gente faz de errado é ação e reação. Eu planto, eu colho. Se eu prejudiquei alguém e aquela pessoa me perdoou, que bom que eu não vou levar aquela desavença para outras vidas. Porém, é uma coisa que de alguma outra forma ela vai resgatar. E mais difícil do que isso é a gente pensar no auto-perdão. Vocês já pararam para pensar como é difícil a gente se perdoar? E a gente erra. Nós somos humanos. Tem alguém aqui que não erra? Por favor, me ensina como, porque eu ainda não aprendi. Todo mundo erra, gente. Todo dia a gente erra. O que é importante é buscar fazer diferente. Tem a parábola da mulher adúltera, que talvez seja uma das mais conhecidas, em que a mulher estava numa praça pública, prestes a ser apedrejada. E aí falam para Jesus e ele vai até lá e pergunta. E fala para as pessoas, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E vai saindo, um por um, lentamente, e fica a mulher. E o que ele fala? Ele recrimina ela pelos erros dela, pelos pecados dela? Não. Ele fala, vai e não peques mais. Então, eu errei. Agora eu vou tentar fazer diferente. Porque eu já vi que aquele jeito que eu tentei não funciona. Mas, muitas vezes, na reunião mediúnica, a gente vê espíritos que já sofreram muito, já ficaram no umbral, mas ainda não se permitem se perdoar. Chegam falando, eu não mereço ser perdoada. Eu não mereço uma nova oportunidade. E a gente merece. Se a gente está aqui, é porque Deus é misericordioso. E Deus nos dá essa oportunidade. Então, temos que tentar ser mais generosos conosco mesmos. Porque os erros vão acontecer. A gente é que precisa aprender a fazer diferente. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é se essa frustração não vem de uma meta alta demais. Porque a gente geralmente se frustra porque a gente se compara. E o fulano está em Cancún. Que legal. Eu estou disposto a pagar o preço que ele pagou para estar em Cancún? Porque tudo tem um preço. Né? De repente a pessoa trabalhou sábado, domingo, feriado, não teve descanso, não ficou com a família, não teve passeio. Eu estou disposto. Eu quero o pacote inteiro da vida do fulano ou só quero a viagem? Né? Porque é fácil a gente olhar a parte legal. Mas todo mundo tem as suas dificuldades. Se eu olhar só o que é bacana, ou se eu me basear na rede social e acreditar que a vida daquela pessoa é só aquilo, eu fico extremamente frustrada. Existem estudos que depois de 14 minutos olhando as redes sociais, a pessoa começa a se deprimir. Porque lá tudo é bonito. Lá é tudo bonito, só tem gente passeando, alegre, festejando. E eu costumo falar que o dia seguinte que a gente, desculpa a palavra, tomou um pé na bunda e chorou a noite inteira, ninguém vai colocar foto lá no Facebook falando, né? Com a olheira caindo, tal, queixa. Não vai. A gente quer mostrar o melhor de nós. Só que todo mundo tem altos e baixos. E a gente só mostra o bonito. Dificilmente a gente quer mostrar o feio para os outros. É que nem a casa da gente. Quando vai ter visita, a gente coloca a flor, a gente arruma, limpa cada cantinho. No dia a dia, a gente passa a vassoura e tá tudo certo, né? Vamos que vamos, porque tem mais coisa para fazer. Então,
eu preciso colocar uma meta que seja realista dentro daquilo que eu quero para a minha vida. Qual é o meu objetivo de vida? Né? Particularmente, eu quero tentar evoluir um pouquinho nessa reencarnação. Tentar fazer a minha parte. Se eu vou para viagem longa, perto, não sei. Mas a minha prioridade é o ser. Hoje a minha é essa. Então, é para isso que eu tento trabalhar. Agora, colocar metas facilita a gente visualizar aquilo que a gente consegue todos os dias. Porque, às vezes, a gente coloca uma meta muito grande e aí se frustra no fim do ano. Fala, não consegui. Mas eu posso colocar pequenas metas e, no final da jornada, eu consigo ver o quanto eu andei. Uma forma da gente conseguir isso é, às vezes, mensurar. Por exemplo, eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Eu quero parar. Parar de uma vez é difícil. Então, eu posso estabelecer para mim mesma que eu vou diminuir 2 cigarros por semana. E aí eu vou vendo ao longo do mês quanto eu consegui diminuir. Então, é uma pequena meta, é uma coisa que eu consigo administrar. E dessa forma, eu vou ver um resultado. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou conseguir, eu fumo 2 maços por dia. Então, como é difícil, eu não faço. Né? E tudo é possível. Trabalho voluntário demora muito, despende muito tempo. Eu posso trabalhar numa festa, depois eu posso doar uma vez por semana, 1 horinha, e eu vou vendo e vou me adaptando a isso, porque a gente se acomoda. É muito gostoso a gente ficar assistindo série, não é? Nossa, que delícia, você faz a maratona, para isso a gente tem tempo, né, gente? Mas só que às vezes quando a pessoa pede, não posso, não tenho tempo, não consigo é péssimo, né? E aquela pessoa que fala assim, não vai dar certo. Nem tentou. Isso realmente é uma dificuldade que eu tenho, porque isso me mata. Você chega cheio de ideias. Vamos fazer tal coisa? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Primeiro a gente tenta. Depois a gente vê se funciona ou não funciona. Mas primeiro a gente tem que tentar. Às vezes também a vida da gente está num turbilhão tão grande, que são tantos problemas, que a gente não consegue ver por onde começar a desenrolar o novelo. E aí, uma dica que eu dou para vocês é separar. Vamos imaginar uma caixinha, um monte de caixinha. Numa caixinha a gente coloca um problema de saúde, na outra problema com o filho, na outra problema de trabalho, no outro problema com o marido. E vamos colocar eles em caixinha. Vamos trabalhar uma caixinha por vez. A gente pega e imagina qual é a caixinha que está mais fácil. Porque quando a gente está naquele monte de problema, a gente está sem força, a gente fica sem energia. Então vamos começar no que é mais fácil, que é mais provável que eu tenha êxito. E aquilo vai me dar um ânimo novo, vai me dar uma energia diferente. Com aquela energia eu começo a pegar um outro problema, porque aí eu já tenho um resolvido. Porque se eu olhar tudo de uma vez, aquilo vai parecer tão difícil, parece tão complicado. Parece que não tem fim, eu não sei onde eu começo, eu não sei, não tenho força. E aí tudo vai ficando mais difícil. Vamos pensar numa coisa por vez, a gente tem tempo. O que a gente precisa é começar. Se a gente der um passo, a gente já não está mais no mesmo lugar. E aí eu queria pedir licença para ler para vocês uma carta de Ano Novo que o Chico Xavier escreveu e que Emmanuel editou para eles. Eu sei que o Ano Novo já passou umas semanas, mas eu acho que a gente ainda está em janeiro e vale a reflexão. E ele diz assim: Ano Novo também é oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-se nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansasse em demasia, volte ao arado das tuas obrigações
e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria da consciência tranquila. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de seu destino. Não maldigas e nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Esse texto está no livro Vida e Caminho. Acho que só o texto já podia fechar a palestra, né, gente? Porque ele fala tudo. Ele não deixa muita brecha para a gente, não. Porque o que a gente se propôs antes de reencarnar? Qual era o nosso propósito? Se a gente está aqui hoje, a gente já não pode mais alegar ignorância, porque um pouquinho a gente já aprende. Eu costumo dizer aqui que meu pai fala que ele não quer aprender mais nada, porque aí a dívida dele fica maior. Mas a gente, a partir do momento que abre uma frestinha, aquilo já entrou na nossa consciência e não vai mais sair. Né? Não adianta apagar a luz, porque a gente já assimilou aquilo lá e entendeu que a responsabilidade é nossa, sim, que não tem para onde fugir. Então, como que está a questão do nosso trabalho? Às vezes a gente paramos de férias, dá uma preguiça de voltar, é só ver férias de trabalho, né? Ah, meu Deus, mas acabou, preciso voltar? Acabou, precisa voltar, vamos trabalhar. Às vezes é um curso que a gente começa e para, né? Porque a gente vai vendo que a casa espírita, ela demanda tempo da gente. Quando a gente realmente se coloca a favor de trabalhar pelo próximo, demanda tempo, demanda um comprometimento, porque as pessoas estão aguardando, as pessoas estão ali para você, né? Está esperando a sua palavra, está esperando a água, está esperando paz, está esperando a música, né? Tudo tem o seu valor, e se amanhã tiver uma pessoa faltando, essa pessoa faz falta entre a gente. Então, qual é o nosso comprometimento? As pessoas costumam pensar que precisa sofrer para evoluir, né? E às vezes a gente vê isso até na atitude das pessoas. Quando fala assim, não, eu já vou suportar tudo de uma vez, e aí na próxima reencarnação eu estou livre. Principalmente quando é marido, né, gente? Marido, esposa, fala, não, vou que aí eu me livro de uma vez, pelo amor de Deus, não quero mais voltar de novo. É uma ilusão, gente. É uma ilusão, porque a gente veio para aprender a amar e não suportar. Se nessa reencarnação eu aprendi a suportar, que bom. Então na próxima a gente volta para aprender a se amar. Né? Eu sinto desapontar, porque eu vejo algumas pessoas dando umas risadas assim. Sinto desapontar vocês, mas é assim que funciona. A gente evolui pelo amor. A dor também. Porque o sofrimento faz a gente procurar sair do lugar e buscar uma melhora. Mas a gente não precisa necessariamente sofrer para evoluir. A caridade é um caminho, um amor é um caminho. Eu posso trabalhar. Às vezes a gente vê espíritos que vêm na reunião mediúnica e falam assim, não, eu não quero reencarnar, eu sei que eu vou sofrer porque eu fiz muito errado. Mas a gente não precisa sofrer. A gente pode fazer escolhas diferentes, a gente pode trabalhar em favor do outro. Se numa outra vida, por exemplo, eu matei muitas pessoas, eu matei pais de famílias, hoje eu posso reencarnar trabalhando com crianças, num projeto social, auxiliando aqueles que não têm pai, aqueles que não têm família. Eu estou reparando uma atitude que anteriormente acabou me trazendo débitos. Para isso eu preciso sofrer? Não, eu não preciso. Então, a vida é feita de escolhas. E a gente escolhe todo dia. Todo
todo dia quando a gente acorda, a gente tem duas opções. Vou ser feliz ou infeliz. E eu escolho ser feliz. Porque a vida está aí. Eu posso ser grata por tudo que eu tenho, ou eu posso chorar por tudo que eu não tenho. A situação só piora se eu ficar me lamentando. Por quê? Tem várias coisas, né? Eu acho que uma das principais dela é que a gente atrai tudo de acordo com o que a gente pensa. Se eu ficar chorando, me lamentando, reclamando, são esses companheiros espirituais que vão estar junto a mim. E aí eles abraçam a gente e falam, é isso mesmo, ai que tristeza, que dureza essa vida, como a gente sofre. E aí a gente vai criando as obsessões. Só que, eu estou assim por causa do espírito? Ou eu atraí o espírito porque eu estava pensando assim? Né? Porque se eu não mudar meu jeito de pensar, eu posso vir fazer o tratamento, esse espírito, graças a Deus, vai ser auxiliado, só que vai vir outro pensando da mesma forma. Porque eu não mudei e eu continuo atraindo. Então, o que eu atraio para mim? Quando eu agradeço, quando eu oro, quando eu transmito isso, é isso que eu tenho junto comigo. E a alegria, a fé, a gratidão, ela afasta todas as sombras. Às vezes as pessoas perguntam, mas tem macumba? Macumba pega? Gente, se eu tenho Deus comigo, tem força maior? Não tem. Então vamos estar junto com Ele, porque Ele está sempre junto conosco. Né? E aí, como o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria ler só mais um pouco. Acho que eu não vou ler não, que vai ficar muito tarde. Mas eu queria lembrar que sempre é tempo de recomeçar. Não importa onde a gente parou, em que momento da vida a gente cansou. O que importa é que sempre é possível recomeçar. E se eu não consigo, eu peço ajuda. Porque muitas vezes eu não consigo sozinho. Eu preciso de amigos. Amigos geralmente são aqueles anjos da guarda que estão ao nosso lado, que estão mais materializados para a gente. Né? Porque os mentores estão sempre juntos, mas nem sempre a gente consegue perceber. Mas o amigo é aquele que dá o puxão de orelha, aquele que levanta a gente quando está para baixo, quando a gente está triste, aquele que traz a gente para a casa espírita, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer um tratamento, e assim a gente vai. Então, eu acho que a gratidão e estar também disposto a ser esse amigo quando alguém precisa, é um caminho que a gente tem sem volta. Porque ele é tão bom que a gente não quer voltar. Depois, aquele comodismo. Quem está semanalmente na casa espírita, quando tem férias, sente falta, né? A gente fala, nossa, está faltando alguma coisa. Está faltando aquela energia boa, porque a gente, além de trabalhar com vocês, a gente recebe muito. A gente recebe, às vezes, muito mais do que a gente dá. Né? É um abraço, é um carinho, é uma bênção. Então, eu sinto assim, eu trabalho num lar de velhos, e as senhorinhas, elas me abençoam tanto que eu acho que eu saio de lá irradiante, assim, né? Uma luz imensa, porque cada uma delas fala, Deus te abençoe, vai com Deus. E a gente sabe que a palavra tem poder, a palavra tem energia. Então, cada vez que a gente fala, vá com Deus, Deus te abençoe, a gente está mandando energias positivas para aquela pessoa. E isso a gente pode fazer sem ter gasto nenhum. Nem da nossa energia, nem do nosso tempo, nada. É só a nossa vontade de que aquilo seja verdade. Não falar da boca para fora, mas falar de coração, desejando que coisas boas cheguem até aquela pessoa todos os dias, ou pelo menos naquele momento. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu desejo que esse ano de 2019 seja muito bom e muito feliz, e que seja possível recomeçar sempre que a gente não estiver feliz, não estiver satisfeito, não estiver contente com alguma coisa, ou estiver estagnado, porque às vezes tá bom, mas eu não estou crescendo para lado nenhum. Então, assim, o que eu vou fazer a mais? Porque nós estamos aqui para evoluir. E a evolução não acontece sem esforço, sem suor ou sem lágrimas. Então, eu prefiro o esforço e o suor. Que hoje a gente está suando, né? Hoje está um calor. Mas é sempre através desses elementos. Então, dessa forma, eu quero convidar a cada um de vocês para serenar suas mentes, seus corações, sentarem de forma mais confortável na cadeira, elevar os seus pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão,
agradecendo toda a espiritualidade amiga, pela oportunidade recebida de estarmos reunidos nesta noite, pedindo a todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento e que ainda não encontraram um caminho para seguir, que os tire desse sofrimento. E dessa forma, gratos que somos, pedimos permissão para encerrar essa parte dos trabalhos com a prece que o Senhor nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque seu é o reino, o poder, a luz e a glória para todos sempre. Assim seja. Muito obrigada.